Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que toca o coração de todos nós. Como encontrar a felicidade genuína mesmo depois de cometer um erro grave? Sabe aquela falha que pesa na consciência, que a gente acha que nunca vai superar? Pois é, existe um caminho para a alegria mesmo depois disso. E o segredo está escondido há milhares de anos em um texto sagrado. O Salmo 32. Este salmo é uma jornada da alma, escrita por alguém que conheceu a profundidade do erro e, surpreendentemente, encontrou uma felicidade ainda maior do que antes. É um guia prático para transformar o peso da culpa em leveza e paz. Então, se você já se sentiu preso por um erro do passado, se a vergonha te impede de seguir em frente, este vídeo é para você. Vamos juntos desvendar os segredos do Salmo 32 e descobrir como aplicar suas lições poderosas na nossa vida hoje. Para entender a força desse salmo, precisamos conhecer seu autor, o rei Davi. Sim, o mesmo Davi que derrotou Golias, o grande líder de Israel. Mas Davi não era perfeito. Ele cometeu um erro terrível, uma falha que envolveu mentira e consequências devastadoras para outras pessoas. E depois disso, ele tentou esconder. Tentou fingir que nada aconteceu. O resultado? O Salmo 32 começa descrevendo exatamente esse sentimento. Ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Já se sentiu assim? Com um peso físico, um cansaço que não tem explicação? Davi sentiu isso. Ele descreve a mão de Deus pesando sobre ele, sua força se esgotando como no calor do verão. Esse é o primeiro estágio do erro, o silêncio que nos consome por dentro. A gente tenta ignorar, mas a culpa corrói nossa energia, nossa saúde, nossa paz. É um fardo pesado demais para carregar sozinho. Mas aqui vem a grande virada, o ponto de transformação que muda tudo. Davi decide parar de se esconder. Ele diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E o que acontece em seguida é milagroso. Ele continua: e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Percebe a rapidez? No momento em que ele decide ser honesto, a libertação começa. A primeira lição poderosa aqui é a coragem da confissão. Não se trata de se humilhar publicamente, mas de ser radicalmente honesto consigo mesmo e com Deus. É olhar para o erro e dizer: sim, eu fiz isso. Eu errei. Esse ato de assumir a responsabilidade quebra o poder que o segredo tinha sobre nós. Enquanto o erro está escondido no escuro, ele parece um monstro gigante. Mas quando o trazemos para a luz da honestidade, ele começa a perder sua força. E isso nos leva ao coração do Salmo, o seu primeiro versículo. Feliz aquele cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são apagados. Feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A palavra hebraica para feliz aqui é ashrei, que significa uma felicidade profunda, um estado de bem-aventurança. É uma alegria que não depende das circunstâncias, mas de um estado interior de paz e reconciliação. Davi está dizendo que a verdadeira felicidade não é para quem nunca erra, mas para quem é perdoado. Isso é revolucionário. A nossa cultura muitas vezes nos diz que a felicidade é para os perfeitos, para os que têm uma vida impecável. Mas a sabedoria do Salmo 32 nos mostra que a felicidade mais profunda é para os imperfeitos que encontraram o caminho do perdão. É uma alegria que nasce da graça, não do mérito. Então, como aplicamos isso na prática? Primeiro, pare de fugir. Identifique aquele erro que está pesando sobre você. Talvez seja algo que você fez hoje, ou há 10 anos. Pare de dar desculpas ou de culpar os outros. Apenas reconheça em seu coração a sua parte na história. Esse é o primeiro passo para se libertar do ciclo de culpa descrito por Davi. Segundo,
Pratique a confissão. Isso pode ser uma oração sincera, desabafando tudo para Deus, sem filtros. Pode ser conversar com um amigo de confiança, um líder espiritual ou um terapeuta. O importante é tirar o segredo de dentro de você. Falar sobre o erro diminui o seu poder. Como diz o ditado, um problema compartilhado é um problema dividido pela metade. A confissão quebra o isolamento que a culpa cria. Terceiro passo: aceite o perdão. Essa talvez seja a parte mais difícil para muitos de nós. É mais fácil confessar do que realmente acreditar que somos perdoados. A nossa mente insiste em nos punir, mas o Salmo 32 nos convida a descansar na promessa do perdão. Davi diz que Deus apaga e não atribui a culpa. É uma limpeza completa. Visualize esse peso sendo retirado de seus ombros. Permita-se sentir a leveza que vem com o perdão. Mas o Salmo não para por aí. Ele nos dá mais uma chave para manter essa felicidade. Davi diz: Tu és o meu esconderijo. Tu me protegerás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Depois de experimentar o perdão, a nossa relação com Deus muda. Ele não é mais um juiz acusador, mas um refúgio seguro. Isso significa que quando a tentação de errar de novo aparecer, ou quando a memória da falha antiga tentar te assombrar, você tem um lugar para onde correr. Em vez de se esconder do erro, você se esconde em Deus. Você busca refúgio na certeza do seu perdão e amor. Essa é uma mudança de mentalidade fundamental. O seu erro não te define mais. O perdão que você recebeu, sim. E tem mais. O Salmo termina com uma promessa de orientação. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Veja que incrível! A experiência do erro e do perdão nos torna mais ensináveis. Antes, Davi era teimoso. Tentava fazer as coisas do seu jeito. Agora, ele se abre para ser guiado. A lição aqui é que nossos maiores erros podem se tornar nossas maiores fontes de sabedoria. Quando reconhecemos nossa capacidade de falhar, nos tornamos mais humildes e mais dispostos a ouvir conselhos, a buscar direção. O seu passado não precisa ser uma sentença de prisão. Pode ser uma sala de aula. A dor da falha pode te ensinar a ter mais empatia, mais prudência e mais dependência de uma força maior que você. Então, vamos resumir os segredos do Salmo 32 para ser feliz mesmo após uma falha grave. Primeiro, reconheça o peso do silêncio e tenha a coragem de confessar. Segundo, entenda que a verdadeira felicidade não é para os perfeitos, mas para os perdoados. Terceiro, aceite ativamente o perdão e se liberte do fardo da culpa. Quarto, faça de Deus o seu esconderijo, seu refúgio seguro contra a angústia. E quinto, permita que sua falha te torne mais humilde e aberto para ser guiado por um caminho melhor. Isso não é um passe livre para errar. Pelo contrário, a experiência da graça e do perdão nos motiva a viver de uma forma que honre esse presente. Como diz o final do Salmo: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. A retidão aqui não é a ausência de erro, mas um coração que foi alinhado novamente pela graça. Se você está carregando o peso de uma falha, saiba que não está sozinho. Davi, um dos maiores heróis da fé, passou por isso e encontrou um caminho para uma alegria indescritível. Esse caminho também está disponível para você hoje. Comece com um simples ato de honestidade. A felicidade que você procura não está na ausência de erros, mas na abundância do perdão. Espero que essa reflexão sobre o Salmo 32 tenha trazido luz e esperança para o seu coração. A sabedoria antiga tem um poder incrível de transformar nossas vidas modernas. Lembre-se, seu valor não é definido pelos seus erros, mas pela sua capacidade de se levantar, aprender e aceitar a graça. Muito obrigado por assistir. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem
e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!